Oi traders, tudo bem? Esse vídeo aqui é sobre como você pode encontrar tendências em qualquer tempo gráfico que você escolher, usando médias móveis. E dentro desse cenário que você encontrar, dessa tendência, como que você pode posicionar sua entrada e seu stop, tá bom? Então vamos começar. Eu escolhi, por exemplo, o ativo aqui, no caso Petrobras, tá? Ó, veja bem que eu estou usando aqui a plataforma da TradingView, que eu sempre sugiro, porque é a melhor que tem com melhores recursos, é da TradingView. Eu estou usando o gratuito pela Investing porque eu posso dividir a aba em duas partes. Para quem tem o TradingView Pro, você pode também dividir. No caso aqui eu estou usando Investing, eu tenho um vídeo sobre plataformas no canal, você pode depois dar uma olhada sobre isso, como você pode maximizar sua performance nas suas leituras de mercado, tá bom? É, no caso, sempre quando eu vou operar, eu costumo usar um esquema de interpretação. Eu vou colocar aqui para você o que, que é. Nesse esquema de interpretação eu uso o fato histórico, que é a movimentação do preço passado, que é o gráfico, né? E dentro do gráfico a gente costuma sempre ter uma ação. Essa ação psicológica, por exemplo, eu considero quando você olha o gráfico e você está operando e vendo muitos participantes, todo mundo comprando, aí você vai e compra também, né? Quando você faz isso, é porque você está tendo uma ação psicológica, você está comprando porque você quer participar do mercado, você não está fazendo isso de uma forma lógica, matemática, por exemplo. Então, essa ação é uma ação negativa. A ação positiva é quando você olha para o fato histórico e você tenta, inicialmente, pelo menos, fazer um cálculo matemático. Ou, melhor ainda, usar o fluxo de ordens. O fluxo de ordens é o book de ofertas junto com times and trades. Isso só é possível quando você está operando em tempo real, tá bom? Eu não tenho como mostrar para vocês aqui o fluxo de ordens, porque eu estou explicando para você um formato rápido de como você pode encontrar uma tendência no gráfico, tá? Mas em tempo real, operando em tempo real, a melhor opção é quando você olha o fluxo de ordens, você pode ver a tendência dos participantes pelo book de ofertas e aí também é, ver o Times and Trades, né, que é praticamente o Times and Trades é o histórico de ordens e quantidade de lotes que estão sendo ofertados naquele momento, que estão sendo mantidos como histórico no caso. E a gente está usando o gráfico como histórico aqui, tá bom? Então vamos lá. Outro dia eu faço um vídeo mais detalhado sobre fluxo e tape reading para vocês, tá? Hoje é sobre a tendência e como você pode encontrar o melhor posicionamento do seu stop. Então aqui no caso eu escolhi o ativo Petrobras, né? Eu tenho duas abas, uma aba de 5 minutos e uma aba de 1 hora. Sempre você olha o tempo maior para depois entrar na operação no tempo menor, tá bom? O tempo menor sempre ele vai ser o tempo em que você vai ter a sua tomada de decisão naquele momento para executar a sua ordem, a não ser que você opere, no caso, swing trade ou faça um position, né, que é manter uma posição no mercado a longo prazo, você usa tempos maiores como semanal, mensal, tá bom? Ou diário. No caso aqui eu estou usando 1 hora, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar um cruzamento de média, e esse cruzamento de média eu estou usando duas médias exponenciais, uma média de 9 períodos e uma média de 17 períodos. Quando o cruzamento da média menor, né, a média mais rápida, que a gente diz que é a média de 9 períodos, cruza para baixo da média maior, isso já é um indicativo de que você está começando a ter uma tendência, tá bom? Não é exatamente que você tem uma tendência. Tem outros fatores como V máximas e mínimas, suporte e resistência, mas já é um indicativo de que você tem o início de uma tendência. Então, olhando para o tempo, para o gráfico aqui da Petrobras em 1 hora, a gente já tem um cruzamento de médias. Esse cruzamento de médias, eu vou fazer o seguinte: você vai vir aqui no seu gráfico ou na sua plataforma preferida que você escolher e você vai marcar aonde foi o cruzamento da média. Foi bem aqui, né? Vou por aqui. Então, eu já tenho aqui a marcação de onde foi o cruzamento. Então, o que eu faço? Eu vou para o tempo menor
Vou minimizar aqui e vou para o tempo menor. Tentar achar onde está a marcação que eu acabei de fazer. Ok. Achei aqui em cima a marcação de onde começou a tendência. Veja que se você estivesse no mercado, isso tivesse acontecido naquele momento, né? Você tem aqui esse movimento aqui, tá vendo? Seria esse cruzamento aqui da média e esse ponto aqui, né? Então o que você faz para você saber a tendência e definir um alvo e também começar a entrar nessa operação? Você vai tentar olhar para o passado, que seria o fato histórico, e marcar onde seria a máxima daquele movimento. A máxima daquele movimento, para mim, é isso daqui. Então eu venho aqui, marco ele como sendo máxima do movimento, tá bom? Eu vou chamar essa máxima de movimento como resistência. Por quê? Porque como eu já tenho um cruzamento de médias para baixo, eu já vou considerar que aquela máxima do preço, até onde o preço foi, é aonde virou uma resistência. Eu tenho um vídeo sobre pullback no canal, se você quiser depois entender melhor o que é suporte e resistência. E pullback é só procurar aí na busca dos vídeos, tá bom? Na lupazinha do vídeo do YouTube. O que é suporte e resistência. Vamos lá, eu tenho uma resistência aqui e eu tenho esse forte movimento de venda, né? E depois eu tenho uma pequena retração. Então, isso aqui, eu vou marcar aqui essa pequena retração que vem desse ponto aqui a esse ponto aqui, tá? Vamos colocar verde, tá? Quando eu tenho esse movimento aqui de retração e eu já tenho esse ponto como resistência, o que eu preciso fazer agora? A primeira coisa que você vai fazer não é você traçar o Fibonacci. Então, como que você traça o Fibonacci? Lembrando, eu tenho o vídeo de traçar o Fibonacci no canal, tá bom? Se você estiver perdido aqui nessa explicação, procura o vídeo que você vai entender melhor. Então, eu pego a mínima desse movimento, a mínima, e puxo até a máxima do movimento, que é esse ponto aqui, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, nesse momento, eu terei os alvos mais importantes. Eu vou marcar os alvos mais importantes para mim. Vou tirar aqui, vou tirar esse, vou tirar esse. Vou acrescentar o 127, 144, 214 e 222. Esses aqui eu costumo colocar assim, ó. Esse é o jeito que eu sempre faço, tá bom? Eu vou manter assim. Vou colocar tudo uma cor só para não ficar tão confuso assim, tá? Vou colocar tudo em azul. Não, esse aqui não. Ok. O 618 está aqui. Então, onde que seria meu alvo dessa operação aqui? Como eu já projetei para baixo, certo? Por que que eu estou considerando aqui o alvo para baixo? Vamos olhar para cá para o tempo maior. Eu estou considerando o alvo por causa do cruzamento da média da menor 9 com a 17 para baixo. Isso quer dizer que já sugere para mim que possivelmente nós teremos uma tendência de baixa, tá bom?
Então, onde seria meu alvo? O alvo seria o primeiro ponto do alvo, 127, e depois 144, e depois 1618. Eu vou anotar aqui, tá bom? 127%. 144 e 168. Opa. Agora que você já sabe qual que são os alvos, você vai ter que definir onde seria o seu stop, tá bom? Vamos definir onde que seria a entrada da sua operação e onde seria o stop. O stop para essa operação aqui, ela tem que ser entre 38% e 28%, tá bom? Do Fibonacci. Por quê? Porque a partir de quando o preço está abaixo de 168, você tem que ter um risco retorno, tá bom? Entre 2 ou 3 vezes o valor do movimento, para que você sempre tenha mais chances de ganhar do que perder, tá bom? Então eu vou colocar a posição aqui de alvo, que seria aqui, ó, uma posição vendida, considerando o stop entre 28, tá bom? Entre essa região de 38 a 28, com um alvo em 1618, tá bom? Então esse seria o melhor cenário, tá bom? Então vamos ver se o mercado nesse caso aqui ele me estopou ou se ele deu continuidade de tendência de baixa, tá bom? Vamos lá. E veja o que aconteceu aqui nesse caso, ele deu tendência de baixa, tá? Então esse aqui é um jeito de você fazer a leitura, tá? Obviamente a gente está com o gráfico parado, é uma coisa muito simples, vai falar assim, ah, nossa, é fácil porque você sabia. Veja bem, é muito difícil explicar isso, não é que é difícil explicar isso, é fácil, mas é que eu entendo que quando você está operando em tempo real, você não vai ter a mesma condição psicológica de quando o gráfico está parado. Mas entenda uma coisa, a interpretação é a mesma, tá bom? Você não vai mudar a interpretação. A interpretação a gente pode recapitular, se você quiser, que é cruzamento da média maior, certo? E a tendência de entrar na operação marcando o FIBO com alvos no tempo menor. Você vai fazer simplesmente isso, tá? Então, aqui ela bateu o alvo. Vamos dar continuidade para ver o que acontece no gráfico. Vamos lá, ele se mantém aqui consolidado entre a região de 1618 com 127 e depois ele cai. Vamos vendo aqui se ele vai até 2244, que é onde eu costumo reverter. Aqui essa região é uma região que eu sempre considero reversão, gente. Pode ver em outros vídeos aí, eu já falei, você pode procurar no meu canal. Essa região é uma região que eu considero reversão. Não que o mercado sempre vai reverter nessa condição, tá bom? Mas eu sempre considero que é um ponto importante para reversão. Então eu vou marcar aqui 244, reversão. Pode acontecer de não, mas eu considero, tá bom? E essa parte aqui de cima eu vou marcar como opa, espera aí, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou marcar aqui como consolidação, tá bom? Então a gente continua no gráfico, o que a gente tem aqui? Aí, o mercado parou. Então o que acontece aqui, gente? Amanhã, ou quando o mercado abrir e você estiver acompanhando, veja, se eu tenho ainda no gráfico de 1 hora médias que não foram cruzadas, tudo bem, ainda vai ser continuidade de tendência de baixa, tá bom?
Mas vamos supor aqui, no caso do tempo menor, a gente pode colocar o tempo de 5 minutos com 1 minuto. Vamos fazer isso? Eu vou colocar esse tempo de 5 minutos, por quê? Porque eu estou considerando reversão aqui em 2244, tá bom? Vamos lá. Reversão de 5 minutos, e aqui eu vou pôr o tempo gráfico em 1 minuto, tá? 1 minuto. Veja que a gente veio de 1 hora e agora a gente está vendo um tempo menor, tá bom? O tempo de 1 minuto. O que eu tenho aqui no caso? Eu não tenho o cruzamento da média de 5 minutos para cima aqui. Então vamos anotar do mesmo jeito que eu fiz de 1 hora, eu faço com o gráfico de 5 minutos. Anota aqui, certo? E venho aqui definir onde que seria a reversão aqui. Então o que eu faço? Faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Qual que é o meu preço mínimo no passado, né? Olhando o fato histórico. Venho aqui e defino esse preço como sendo o meu suporte. Vamos lá, suporte. Se eu tenho suporte aqui e aqui eu tenho uma máxima, eu já posso traçar o fibo, né? Considerando essa parte aqui, vou colocar chamado resistência. Então aqui eu tenho uma resistência, tá? Então o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou pegar o fibo da máxima, vou pegar até a mínima, vou traçar meus alvos em Fibonacci, que seria 127 aqui e 144 aqui. Então vamos lá, vamos escrever de novo para ficar certinho para você entender. 127 144 1618. Opa. O 618. Onde que seria a minha entrada aqui, no caso se eu estivesse operando em tempo real? Você lembra que eu falei que a gente tem que definir o stop sendo entre 32 e 28 aqui? Aqui está marcando 23, mas pode ser 28, tá bom? Eu vou colocar aqui a minha projeção de posição a partir do 618, tá bom? Onde é o alvo? 161. Onde é o stop? Aqui, nessa região. Veja que o preço ele ficou nessa região, mas não estopou, ele não saiu, ele ficou na parte de stop, mas não saiu da parte de stop, ou seja, você pode estar estopado aqui nessa região, em que é uma região de stop, mas você sabe que se o preço estiver acima dessa região, você pode comprar, considerando os alvos 127, 144 e 1618 e na máxima da situação aqui, desse cenário, 2244, que é o ponto em que eu sempre considero reversão. Não que ele vá reverter, como eu repito dizendo para você, não quer dizer que vem aqui eu vou começar a sair vendendo, tá bom, gente? Mas você precisa reconhecer que é um momento de reversão para tempos gráficos menores. Não é para o gráfico de 1 hora, por exemplo, como a gente viu, mas é para o gráfico, por exemplo, de 1 minuto, né? No gráfico de 5 minutos, ele deu o cruzamento, ele pode dar continuidade ainda desse movimento, né? Como compra, e depois ele fazer um novo cruzamento de média para baixo, sugerindo continuidade de venda que é proposta pelo tempo maior de 1 hora.
Então, o risco retorno sempre será maior o prêmio do que o stop, tá bom? Então é isso, gente. Expliquei de forma um pouco mais, vamos dizer assim, rápida, né? Eu podia dar outras interpretações, por exemplo, como leitura de candles e também eu costumo usar a média triangular. Eu não usei nesse gráfico, mas eu uso muito diariamente para leitura. Mas aqui eu tentei explicar de uma forma um pouco mais rápida e fácil de como você pode traçar o alvo, de como você pode reconhecer uma tendência e de como você pode definir o seu stop. Tá bom? Qualquer dúvida você faz a pergunta aqui no canal ou você pode usar o grupo lá do grupo do Facebook. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e qualquer dúvida você faça as perguntas aí, falou? Obrigado, traders. Até mais, bons traders, boas operações para vocês.